E eu gostaria de começar com um texto bíblico, que é a nossa única regra de fé e prática. A gente se embasa sempre na Bíblia. E eu gostaria de começar com o texto que está em 1 Timóteo. Eu botei 2 aqui, mas não é 2, é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, eu anotei aqui para a gente ganhar tempo. 1 Timóteo 6, 10. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, esse texto, ele deixa bem claro a importância do dinheiro em nossas vidas, mas também o cuidado que devemos ter no uso do dinheiro. O dinheiro, na realidade, hoje em dia é o que movimenta o mundo. Ele é como se fosse o combustível da sociedade. Tudo na vida gira em torno do dinheiro. Não adianta. Tudo na vida gira em torno do dinheiro. Nós trabalhamos não é porque a gente gosta. Há até quem gosta de trabalhar. Mas nós trabalhamos por causa do dinheiro. O comércio gira em torno do dinheiro. Enfim, o mundo gira em torno do dinheiro. Ele pode significar bênção e maldição nas nossas vidas. Depende da forma como nós usamos esse dinheiro. Administrar o dinheiro, que é a mordomia do tesouro, ela consiste numa administração consciente e inteligente. A obsessão, como o texto que a gente começou diz, o amor ao dinheiro, é que tem levado muita gente à ruína, podemos dizer, à decepção e, em alguns casos, até a morte. Volta e meia a gente lê casos de pessoas que tiram a própria vida porque estão endividados, porque tiveram prejuízos financeiros, porque não conseguem se adaptar, tinham uma vida de conforto, eram ricos e por algum problema acaba perdendo sua fortuna, não consegue se adaptar à nova rotina de vida e acaba tirando a própria vida. Jesus, certa vez, ele disse, um texto bem conhecido, ninguém pode servir a dois senhores, pois você vai odiar um e amar o outro, se dedicar a um e desprezar ao outro. Jesus está falando de dinheiro, porque no final ele diz, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, ele já alertou esse cuidado que a gente deveria ter. No contexto atual, no mundo em que nós vivemos, o dinheiro ele tem se destacado cada vez mais. Confesso que é uma das coisas difíceis de administrar. Nem todo mundo sabe administrar o dinheiro que ganha. Uma pesquisa recente mostrou que 90% das famílias brasileiras vivem endividadas. Gente, viver endividado não é ter dívida. Eu acho que 99,9%, quiçá 100% das famílias têm dívida. Não estou falando dessas. Eu estou falando das que vivem endividadas. São aquelas que têm dívida e não têm condição de pagar. 90% das famílias brasileiras. E isso se dá por má administração dos recursos que ganham. Algumas pessoas dizem assim, mas é porque eu ganho pouco, por isso que eu sou endividado. Se eu ganhasse muito, ele devia mais. Porque a Bíblia diz, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem sabe administrar o pouco, sabe administrar o muito. O endividamento, ele acontece quando nós tentamos usufruir uma vida consumista além das condições que nós temos. Todos nós temos sonhos. Eu tinha vontade de possuir uma SW4. 422 mil. Eu fico só na vontade. Quem sabe um dia eu consigo, Mas hoje não dá, gente. Aí eu vou lá na loja e tiro, só para dizer que eu sou eu, boi não lambe, gato bebe leite. Vou entrar na estatística. Vou viver endividado. Não vou ter condição de pagar. E algumas coisas elas vão sofrer prejuízo. Então, é assim que funciona a vida.
O dinheiro está diretamente ligado aos bens materiais. Isso é fato, né? E o cristianismo, a vida cristã, ela também é feita de coisas materiais. Mas não só disso, né? A vida cristã consiste nas coisas materiais e nas coisas espirituais. Equilibrar essas duas áreas da nossa vida é o princípio da mordomia do tesouro, né? Pegaram a visão? Se a Larissa perguntar quais os dois elementos que devem estar em equilíbrio na mordomia do tesouro, você vai responder, resumindo, né? O material e o espiritual. Aí se você quiser daqueles que quer botar coisa bonito, né? Vida material e vida espiritual, coisas materiais, coisas espirituais. Mas as áreas são essas. Esses são os dois elementos que eles precisam estar em equilíbrio. Ou seja, você precisa, lógico, ter coisas materiais. Isso é bom, gente, claro que é bom, né? Quem não gosta de estar sentado num estofado, daqueles que reclina, né? Com a central ligada, numa TV de 75 polegadas, assistindo série, né? E comendo pipoca. Isso é muito bom. Isso são coisas materiais. Mas precisa estar em equilíbrio com as coisas espirituais. E para que haja esse equilíbrio, a gente precisa administrar bem o dinheiro. Isso é fato, né? Administrar está resumido em aquisição, posse e utilização. Isso é fato, né? A forma como a gente adquire o dinheiro, a forma que a gente usa esse dinheiro e a forma que a gente guarda esse dinheiro, tem posse dele, né? Isso deve ser feito com critério e responsabilidade. A gente vai tentar aqui elencar alguns deles, certo? Bom, antes de elencar alguns desses tópicos, a gente precisa deixar claro uma coisa. Que relação tem o dinheiro com a prosperidade? Atualmente existe uma teologia, né, muito comum, né, nas redes sociais, né, que a gente chama de teologia da prosperidade, onde a espiritualidade das pessoas é medida pela quantidade de bênçãos que ela recebe. Isso é comum a gente ver. Se liga na internet, tem muitos e muitos, né? Então, é inevitável a gente fazer essa associação, né? Ah, se a pessoa vive endividada ali é porque está em pecado. Ah, não, aquela pessoa ali está sendo abençoada, ela está assim com o homem. Está chegando lá, está cheio da unção. Há até alguns cristãos que chegam a perguntar: será que Deus deseja mesmo que eu prospere financeiramente? Será que é da vontade de Deus? Tem outros que associam a humildade com a pobreza. Muitos cristãos associam isso. Ah, não, a Bíblia diz que a gente tem que ser humilde e é cultural a gente associar a humildade com a pobreza. Ah, aquela família ela é muito humilde, não tem condição. São duas coisas totalmente diferentes, tá? A humildade que a Bíblia fala é uma e essa humildade que a gente usa culturalmente é outra, tá? Então, há até quem diga assim: será que o dízimo seria a solução dos meus problemas? Se eu devolver o dízimo todo mês ali, direitinho, será que eu vou prosperar financeiramente? É o cristianismo tabajara, né? Dê o dízimo e seus problemas se acabaram. Algumas pessoas pensam assim, né? Não estou pedindo dinheiro de vocês não, tá? Nós vamos falar do dízimo sim, mas biblicamente, né? Mas essas perguntas, a gente vai tentar responder algumas delas aqui na aula, né? E o objetivo dessa disciplina não é planejamento financeiro, tá? Você não vai sair daqui cheio do dinheiro ou aprender a poupar. A ideia central é como você administra o que você tem de forma a glorificar a Deus. A ideia da mordomia é essa. Como podemos ser mordomos daquilo que nós temos? E aí começamos com o nosso corpo, né, com a nossa vida, na realidade, com o nosso tempo e agora com o nosso dinheiro. E o dinheiro vai ser dividido em duas partes. Nesse contexto, tem dois tipos de cristãos. Um que a gente diz que sofre do complexo do pêndulo,
que é o complexo do pêndulo? O pêndulo, para quem não sabe, né, é aquele negócio que fica balançando de um lado para o outro. Geralmente aqueles relógios de corda mais antigos, eles têm um pêndulo, ficam de um lado para o outro fazendo a corda funcionar. Esse cristão é aquele que fica pulando de igreja em igreja, né, de promessas em promessas. Né? Ah, se eu estou aqui, minha vida financeira não foi boa, essa igreja não é de Deus. Eu vou para aquela outra igreja lá. Ah, se aquela igreja promete prosperidade, vem aqui e em uma semana seus problemas se acabaram, então eu vou para lá. Passou uma semana, não deu certo, eu vou procurar outro. Então eu fico de um lado para o outro, igual um pêndulo. E tem os cristãos que têm o complexo de Aladim. Qual que é o complexo de Aladim? É aqueles que acham que Deus é um gênio mágico da lâmpada e basta você dar uma esfregadinha e ele aparece para realizar todos os seus desejos. Se ele devolve o dízimo, ele chega para Deus e diz: Deus, eu devolvi o dízimo, estou precisando disso agora. Se ele tem uma vida cristã equilibrada, ele chega e diz: Deus, estou fazendo a tua obra, estou precisando disso agora. E se as coisas não acontecem, ele chega até a questionar Deus, né? O gênio da lâmpada. Ué, cadê? Pedi isso, passou uma semana e não aconteceu. Algo de errado não está certo. Muitas vezes nós queremos que Deus realize todos os nossos pedidos. E esquece que às vezes não, e às vezes a gente esquece que Deus tem um propósito. E as coisas na nossa vida vão acontecer de acordo com o propósito que Ele tem. Por isso que se a gente viver a vida baseada no propósito de Deus, aí dá certo. Se eu estou vivendo de acordo com o propósito de Deus, Deus quer isso para a minha vida, então, meu querido, só vai dar nós. É só tocar e correr para o abraço. A Bíblia ela traz duas características fundamentais, né, da qual Deus usa pessoas normais para fazer coisas extraordinárias. Nós aprendemos isso em Panorama Bíblico. Falamos, acho que um pouquinho em Atos também. E ela entra também no quesito da mordomia do tesouro. Quem lembra quais são essas características? Fé e obediência. Essas são as duas características que Deus usa para fazer coisas extraordinárias na vida de pessoas normais igual a gente. Então, se por um acaso a Larissa pergunta algo relacionado a isso, você arrocha o buriti. Responde fé e obediência. Ou seja, nas finanças, essas qualidades elas são também fundamentais para a gente compreender o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, de repente, ela pode perguntar até nesse sentido, né? Quais as qualidades necessárias para conhecer o propósito de Deus em nossas vidas? Fé e obediência. Fé e obediência. Essas são as qualidades principais. Há até quem diga que o dinheiro faz mal à vida espiritual. Não sei se vocês já ouviram isso. Não, o dinheiro não é de crente, não. Tem até uma frase que não lembro de quem é agora. Mas é de um desses cristãos famosos. Não lembro não. De repente, quando eu falar, vocês podem até lembrar que é comum. Onde ele diz assim: Deus, eu não quero ser rico, porque em eu tendo muito dinheiro, eu posso ficar soberbo e esquecer de Ti e me desviar da vida cristã. Também eu não quero ter pouco dinheiro, ser um pobre lascado, porque senão eu teria que mendigar e pedir. E disso eu tenho vergonha. Então me dê só o suficiente para que eu viva a vida de acordo com o Teu propósito. Então a vida cristã, ela não está relacionada à quantidade de dinheiro que a gente tem. O dinheiro em si, ele não faz mal. O dinheiro em si, ele faz muito bem. Né? O que faz mal é o amor ao dinheiro. Foi o texto que nós começamos. Né? Ou seja, a forma como você usa esse recurso que você tem. Né? Pessoas que buscam dinheiro a qualquer custo. É igual à internet. A internet é um dos recursos fantásticos. A gente acha que a internet foi uma das melhores coisas que inventaram nos últimos anos.
Mas tem gente que usa a internet para fazer coisa errada. Para fazer coisa errada. Volta e meia tem um celular aí que é clonado e as pessoas mandam, acho que chama clonado, copiado, hackeado, eu não sei. Mas eu sei que as pessoas mandam mensagem pedindo dinheiro. Uma vez eu recebi uma mensagem do irmão meu, tem R$900 para me emprestar, até amanhã eu te devolvo. Aí eu já sei que isso não é tipo do meu irmão, né? Se ele não tem hoje e amanhã ele vai ter, ele não ia me pedir emprestado. Fato. Aí manda um pix de uma pessoa que eu nem conheço. Aí eu ligo imediatamente. Meu irmão, você está precisando de dinheiro? Eu disse, não. Depois eu recebi uma mensagem sua pedindo dinheiro. Ele disse, aí eu não. Clonaram meu telefone, hackearam, sei lá. É comum, gente, a gente vê isso aí. Isso é o quê? O mau uso da internet. O dinheiro é do mesmo jeito. O dinheiro é bênção. O dinheiro é sensacional. Agora, o mau uso do dinheiro é que causa transtornos na vida das pessoas. Então, dizer que Deus não quer que tenhamos dinheiro é não conhecer os planos de Deus. Dizer que Deus não quer que a gente tenha dinheiro é que não conhece os planos de Deus. Agora, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que cada um de nós faria se tivesse muito dinheiro. Deus sabe. Não precisa ninguém dizer. A pergunta que a gente deve fazer é: será se isso está no propósito de Deus? Eu ter muito dinheiro? E como eu falei, um outro conceito comum hoje é associar o dinheiro à qualidade de vida espiritual que você tem. Quando você é abençoado, as pessoas costumam dizer que você está assim com o homem lá. Se as coisas não dão certo na sua vida financeiramente, as pessoas costumam dizer que você está em pecado. O dinheiro jamais será a razão da fonte de bênção de Deus. O dinheiro ele não é o fim. Ele não é o fim do sucesso na vida espiritual. Não é onde a gente chega. Ele é um meio que a gente usa. Nós não podemos medir a nossa espiritualidade por conta da conta bancária que a gente tem. Nós não podemos nos basear nisso. Isso significa que a mordomia do tesouro, ela consiste em a gente administrar as nossas finanças. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender na mordomia do tesouro é administrar as nossas finanças. O verdadeiro conceito em relação ao dinheiro que a Bíblia nos traz é que Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer que nós sejamos prósperos. A maior prova disso é que Ele deu aquilo de mais valioso que Ele tinha por nossa causa, que foi entregar a vida de Jesus para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Uma das histórias que serve como modelo, da mordomia cristã é a história de Joás. Não sei se vocês conhecem Joás, Foi um dos reis aí, de Judá. E ele está, em 2 Reis, está lá em 2 Reis, capítulo 12, e também está em Crônicas, 2 Crônicas, a partir do capítulo 22, ele fala no finalzinho do 22 para iniciar o 23. Então, como vocês sabem, a gente aprendeu aí em Panorama Bíblico que os reis de Judá separou, Judá e Israel, e os de Judá estão lá em 2 Crônicas, eles repetem de novo, por isso que a gente lê reis, a gente lê todos os reis, dos dois lados, de Judá e de Israel. Já quando a gente chega em Crônicas, não tem os de Israel, tem só os de Judá. Então, por isso que Joás está repetindo lá em Crônicas também. Então, a história dele está tanto em Reis como em Crônicas. E Joás, ele foi assim um
realmente Deus tinha um propósito na vida dele. Por quê? Porque de um rei que governava na época, ele morreu e a sua esposa, Atalaia, ela assumiu. E quando ela assumiu, ela mandou matar todo mundo que era do reino. E mandou matar Joás também. Joás era bebê na época, só que aí a irmã dele conseguiu salvar ele, né? Vocês não podem ler lá depois em 2 Reis 12. Em 2 Crônicas, eu não sei se eu falei primeiro ou segundo, mas é o segundo, viu? 2 Reis e 2 Crônicas, que é lá no finalzinho. Aí Joiada, que era um sacerdote da época, cuidou, ele era casado com a irmã dele, que conseguiu salvar ele. E quando ele tinha 7 anos de idade, colocou ele como rei, né? Chamou todo mundo e aclamou ele rei. E aí Atalaia foi morta, né? Eles mataram ela, os sacerdotes tiraram ela do templo e mataram ela. E Joás começou a assumir o trono, com 7 anos de idade. E a Bíblia diz que ele reinou 40 anos. Então, assim, realmente, desde pequenininho ele já tinha um propósito ali, né? E ele fez algo... O que a gente pode aprender com ele, né? Na questão das finanças? Que quando ele assumiu, ele teve uma preocupação em administrar as finanças do reino para reconstruir o templo, para ver a reforma do templo. O templo estava um pouco acabadinho e ele pede para os sacerdotes recolherem as pratas que devem vir aos sacerdotes para poder reformar o templo, né? Então ele faz isso. E para isso, gente, a gente aprende 4 coisas na administração de Joás, né? A gente aprende 4 coisas. Então, se eu perguntar, né, lá no quiz, quem foi o rei, né, que nos deu como exemplo da mordomia cristã, ou qual rei da Bíblia serve como modelo na mordomia cristã? Aí você coloca lá Joás, J, né, O-A-I-S, Joás, e tem um acentinho no A, agudo. Então, Joás foi esse rei. O que a gente pode aprender? Eu vou falar 4 coisas com vocês. A primeira é que ele despertou o interesse do povo em contribuir, né? Ele despertou esse interesse do povo contribuir para que pudesse se voltar a Deus. Joiada, logo no início do reino de Joás, ele fez assim, ele falou, gente, vamos fazer um trato de voltar para Deus, porque o povo estava muito afastado, ele estava adorando Baal. E aí, ele fez esse trato com o povo e Joás continuou ali de reconstruir o templo para que as pessoas elas pudessem ir lá no templo, pudessem se voltar a Deus. E ele fez isso de forma que as pessoas pudessem contribuir com alegria, entendendo e reconhecendo a soberania de Deus nas nossas vidas, né? E as pessoas iam e contribuíam. Então ele criou esse sentimento de amor e reconhecimento. Então o primeiro ensinamento é que ele despertou o interesse do povo em contribuir. Foi o primeiro ensinamento, né? Despertar o interesse em contribuir. O segundo foi, ele baseou numa administração na realidade que ele estava vivendo. Que é muito importante isso, né? A gente administrar em cima do que nós vivemos, e em cima, como o Osmos falou, daquilo que a gente ganha e daquilo que a gente está vivendo, né? Então, ele verificou que o quê? Que as pessoas, a realidade é que as pessoas não estavam buscando a Deus, elas estavam afastadas de Deus, elas estavam fazendo as coisas erradas. E aí, o que ele fez? Ele fez um compromisso de vida religiosa no templo com essas pessoas. E ele fez questão de que as coisas pudessem ser transparentes. Porque a pessoa, quando não tem Deus, ela desconfia e ela vai atrás de tudo. E a pessoa, quando tem Deus, ela sabe que Deus está à frente, que Deus vai resolver se tiver alguma coisa errada. Então, assim, lá ele fala que as pessoas, o sumo sacerdote ficava com dinheiro, administrava, e que eles faziam de forma diligente, né, honesta. Que as pessoas podiam ver que aquele dinheiro, que aquela prata, no caso, que eles estavam trazendo, que não era dinheiro em espécie, mas era através de prata, né? Eles estavam reparando, né, os muros do templo, que estavam acabados, que estavam destruídos. Então, esse foi o segundo, né? Ele administrar de acordo com a realidade que ele estava vivendo. O terceiro é o senso de organização, que é muito importante na gente, na nossa mordomia cristã, né? Ser organizado. O sumo sacerdote, ele ficava com dinheiro, ele passava para as pessoas que deveriam construir, pagava as pessoas que trabalhavam, comprava os materiais de forma organizada. Tinha uma pessoa lá que administrava essa parte, que é muito importante também, né? A organização,
nas nossas finanças, porque muitas das vezes, como o Osmir falou, essa questão do endividamento, além da gente não viver a nossa realidade, a gente não se organiza. A gente não coloca no papel, não vê o tanto que a gente tem, o que a gente vai pagar, o que a gente precisa, até onde a gente pode ir. Então, a gente tem que trabalhar de forma organizada. Então, foi outro ensinamento que ele nos traz. E o último é a responsabilidade com a sua administração. Ele não se descuidou nem esqueceu da finalidade do seu propósito, que era reconstruir, reparar o templo. Então, esse era o objetivo dele. Ele não saía dessa linha, que ele queria reparar e reconstruir. Então, ele tinha muita responsabilidade naquilo que ele estava fazendo. Né? Então, a gente consegue aprender essas 4 coisas com Joás, né? Que Joás era organizado, que ele tinha responsabilidade, que ele vivia dentro da realidade que estavam vivendo lá, né? E que ele despertou o interesse na mordomia cristã. No contexto da administração eclesiástica, que é da igreja, o dinheiro ele tem um papel importante na vida da igreja para a realização das suas atividades, no campo ministerial, missionário, social e material. Por isso, o dinheiro ele não entra nos cofres da igreja para ser guardado, mas sim para ser administrado na obra de Deus. Por fim, Joás destinou o dinheiro arrecadado para suas devidas finalidades. Ele determinou que a obra dos reparos fosse executada imediatamente. Ele dividiu o trabalho por setores, ele deu responsabilidades para cada um que tinha competência num tipo de trabalho. O dinheiro ele era separado, destinado segundo a necessidade de cada serviço que ia ser feito ali. A mordomia de Joás restaurou a confiança do povo e despertou a consciência de todos para o tratamento correto do dinheiro, especialmente para os cofres da igreja, que era importantíssimo receber para fazer esses reparos, porque senão os sacerdotes eles não conseguiriam fazer o reparo do templo. É isso aí, né? Conseguiram anotar tudo aí? Muita coisa que... Bom, a forma como nós tratamos o dinheiro, aquele dinheiro que nós recebemos, o dinheiro que tem nas nossas vidas, né? Ele tem a ver muito com o conceito de vida que nós adotamos. Né? A gente pode fazer uma avaliação, né, do nosso conceito de vida que nós estamos adotando. Né? Nós temos esse termômetro ou termostato. O que é o termômetro? O termômetro é aquele aparelho que serve para medir a temperatura do ambiente. Ou seja, o termômetro ele se adapta ao ambiente. Se aqui está 22 graus, um exemplo, então você pega um termômetro e bota aqui, ele se adapta a esse ambiente e marca 22 graus. O termostato é o contrário. Ele diz a que temperatura o ambiente vai ficar. Ou seja, ele é que manda na parada. Né? Ele influencia o ambiente. Né? O termômetro ele é influenciado pelo ambiente. O termostato ele influencia o ambiente. O termômetro se adapta ao ambiente. O ambiente se adapta ao termostato. Na vida cristã, ela é mais ou menos assim. Nós nos adaptamos ao ambiente em que nós vivemos, ou nós somos exemplo no ambiente em que nós vivemos, e o ambiente é transformado através do nosso padrão de vida, através do nosso modelo de vida. Assim também é na vida financeira. Tenho certeza que a maioria das mulheres aqui presentes já devem ter ouvido uma frase comum no mundo em relação ao dinheiro, quando elas dizem: não, lá em casa a administração é do meu marido. É comum muito dizer: tu é muito besta. Pra que tu vai fazer isso, mulher? Tu não trabalha, tu não tem teu dinheiro. Por que teu marido é que tem que dizer o que tu vai fazer com teu dinheiro? Aí se ela diz: é mesmo, né? Tô nem aí, eu vou arrochar. Ela está se influenciando. Porque ela diz: não, lá em casa é assim. E eu não vejo nada de errado nisso, porque não me falta nada. Tudo que eu quero eu compro, dentro das nossas condições. Eu durmo na central. Lá em casa tem internet. Lá em casa tem até placa solar, não é verdade? Quando eu quero comprar uma roupa, eu vou no shopping, eu vou na loja e compro.
Minha máquina quebra, ele manda consertar, ou então eu compro uma nova. Não me falta nada, não estou vendo nada de besta nisso. Eu acho bom. A vida cristã, ela também é assim. Outro termo bastante usado, principalmente para aquelas mulheres que só trabalham em casa. Só no sentido de não sair, porque quem trabalha fora, trabalha em casa e fora, né? É nesse sentido, não é desmerecendo o trabalho de casa não, porque esse é o mais cansativo de todos. Não me interpretem mal, a expressão só é no sentido de que tem mulheres que trabalham fora e ainda trabalham em casa. A expressão só é para indicar um só trabalho, o de casa. E o mundo ele incentiva as pessoas, as mulheres principalmente, a trabalharem 2, 3 horários em busca do dinheiro. E a família, a casa, os filhos, que se dane. Esse é o padrão do mundo, né? E nós precisamos definir o que nós somos nesse padrão do mundo. Nós somos termômetro ou nós somos termostato? Porque, gente, nós vivemos num mundo muito capitalista mesmo. Você está assistindo qualquer coisa, né? Se tiver propaganda naquilo que você está assistindo, vai aparecer uma propaganda para você comprar alguma coisa. Isso é fato. Eu estou assistindo um futebol, na hora do intervalo lá, está lá as propagandas. Né? Além da bebida, que é de praxe no intervalo do futebol, né? Tem lá telefone, tem lá perfume, no intervalo, para você comprar. Às vezes você não está nem precisando, aí você vê, cara, esse celular é top mesmo, ó. Acho que eu vou comprar um desses para mim. Tá doido? Como diria um mascote famoso. Rapaz! Nós precisamos ser termostato. E aí nós vamos trazer algumas dicas, lógico que isso aqui não é a solução dos seus problemas. É algumas dicas para a gente tentar ser termostato e administrar bem o nosso dinheiro. Primeiro, avalie a quantidade de dinheiro que você tem, né? Que você ganha. O primeiro passo é avaliar a quantidade de dinheiro que você ganha. Quanto eu ganho? Quanto na nossa casa nós temos de renda? Né? Porque a maioria das famílias, como eu falei, 90% gastam mais do que ganham. Um dos maiores vilões desses endividamentos chama-se cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito é uma ideia ilusória e enganosa de posse que você não tem. Passa o cartão, você compra e não paga nada no momento da compra. Então aquilo lhe dá um poder de posse. Eu posso. Tem limite no cartão? Tem. E a estratégia das administradoras de cartão lhe dá um limite, geralmente o dobro daquilo que você ganha. Se você usar todo o limite, você entra naquela estatística. Você já está endividado. Porque tem coisas que você não pode deixar para depois. O gás, você não pode deixar para depois. Acabou, você tem que comprar na hora. A comida, você não pode deixar para depois. Então, avalie a quantidade de dinheiro que você ganha, né? E faça a sua organização, o seu planejamento de acordo com o dinheiro que você ganha. Tá? Essa é a primeira dica. Se você fizer isso, você consegue administrar e viver bem com aquilo que você ganha. Gente, se você não tem dinheiro para comprar uma Lamborghini, por que você vai comprar, né? Esse Lamborghini, o que é isso? É um carrinho velho que custa 3 milhões de reais, só. Carrinho velho. Eu acho que só tem 4 ou 5 unidades no mundo. Cristiano Ronaldo tem uma. Se você não tem dinheiro, você vai comprar para quê, gente? Não adianta. Vai entrar na estatística. Né? E é como eu falei, as pessoas que têm a mentalidade de dizer que se acham que se ganhassem mais não estariam endividadas, isso é ilusão. Né? Porque o endividamento ele é um padrão de vida. Se você não se administrar e não se organizar, você não sai. Né? Bom,
Segundo, estabeleça critérios com o que você vai consumir. Defina o que é necessidade, prioridade e o que é supérfluo. Esses devem ser os critérios, também na vida financeira. Falamos disso na questão do tempo, na vida financeira também. Se você compra uma coisa que é supérflua no lugar de uma coisa que é prioridade, você vai se endividar. Porque o que é prioridade, gente, tem que ser adquirido. O que é prioridade hoje? Alimentação, isso é prioridade. Em toda casa, a alimentação é prioridade. Você toma café, almoça e janta. Se você não ficar sem comer, você adoece. Né? E tem até aqueles que... Eu acho que não é aqueles não, mas tem uns que precisam mais do que o outro de se alimentar de forma saudável. E a alimentação saudável é mais cara, não sei porquê. Não sei porquê, mas é mais caro. Dá mais trabalho. Ainda é mais ruim, saborosamente, não é verdade? Vem dizer para mim que um peixezinho frito no óleo é bom demais, menino. Se você pular essas etapas, gente, não é que você não possa adquirir um supérfluo. O que é um supérfluo? Falei aqui, um iPhone 17, isso é um supérfluo. Um SW4, esse é um supérfluo. Isso é supérfluo. Não quer dizer que você não vai usufruir. Se você tem condição de usufruir o supérfluo, arrocha o buriti. A gente também precisa do supérfluo na nossa vida. O que não pode é atropelar. Você vai deixar de pagar a conta de luz para comprar um celular? Não, vai dar ruim. Você está colocando então um supérfluo na frente da prioridade. Então, estabeleça esses critérios. O que é prioridade na sua vida? O que é necessidade? O que é necessidade? Um transporte. Um transporte hoje é necessidade. Um celular hoje é necessidade. Internet hoje é necessidade. Isso são necessidades. Então, estabeleça esses critérios. Então, não se percam. O primeiro, avalie o dinheiro que você ganha. O segundo, estabeleça critérios. Larissa pode perguntar separadamente ou ela pode perguntar tudo junto. Nunca se sabe o que se passa na cabeça da Larissa, né? Ela pode me perguntar, qual a primeira orientação para administrar? Avalie o que você ganha. Qual a segunda? Estabeleça critérios. Qual é tudinho? Aí você vai ter que colocar os 5. Próximo. Não seja prisioneiro do seu dinheiro. Ou seja, use o dinheiro, não deixe ele usar você. A maioria das pessoas hoje elas são impulsionadas pelo ganho material. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. São tio patinhas da vida. Ó, os olhos dela já ficam 2 cifrãozinhos. O que isso quer dizer? Quer dizer aquelas pessoas que abrem mão de tudo para ter mais dinheiro. Elas vivem aprisionadas mesmo pelo dinheiro. Às vezes trabalham 2 empregos, igual o pai do Cris, e já está atrás de outro. Ainda quer tirar plantão de madrugada. Isso é ser prisioneiro do dinheiro. Dinheiro é bom, mas você não pode viver só pelo dinheiro, tá? Não seja escravo dele. Quarto, glorifique a Deus com as suas finanças, com o seu dinheiro. Use o seu dinheiro para glorificar a Deus. Muito bem, né? Josué 1,8 é um texto bem conhecido e ele diz assim, né? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite e de cumprir fielmente tudo o que nela está escrito. Só assim os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Essa é uma das promessas que Deus fez a Josué quando Josué pegou o cajado de Moisés. Está lá no capítulo 1 de Josué, né? Moisés tinha acabado de morrer,
tinha sido sepultado, e Josué foi chamado para liderar, para conduzir o povo israelita até a terra prometida. E essa é a primeira promessa que Deus faz a Josué. Ele deixa bem claro isso, né? Se você meditar na Bíblia, na época era a lei que Deus tinha dado a Moisés no Monte Sinai, que está descrito em Levítico. Se você ler, meditar, cumprir e praticar tudo que está na Bíblia, você prosperará. Então Deus quer que nós prosperemos. É uma promessa de Deus que a gente seja próspero. Mas o que significa ser próspero? As pessoas confundem ser prósperos em ser rico. Ser rico é ter muito de pouca coisa. Isso é ser rico. Você tem muito, uma grande quantidade, mas de pouca coisa. Geralmente dinheiro, né? Ser próspero é você ter o suficiente de todas as coisas. Essa é a diferença, né? Geralmente as pessoas que são ricas, elas não têm paz, elas não têm amizades, elas não têm convívio social, porque elas vivem amedrontadas, com medo de serem assaltadas, sequestradas e até mortas, né? Então, ser rico é quando você tem muito de pouca coisa. Ser próspero é quando você tem o suficiente de todas as coisas. Então, Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer que nós tenhamos o suficiente de todas as coisas, né? A Bíblia diz que se nós colocarmos sempre em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dele e os mandamentos que ele nos ensinou, nós seremos prósperos. E tem exemplo de pessoas na Bíblia que eram prósperos e até ricos, né? Abraão, ele era muito rico, né? Mas quem coloca essa prosperidade material debaixo da direção de Deus, certamente vai ser abençoado, né? Só que tem um risco. Às vezes, quando nós somos prósperos, nós corremos o risco em cair em alguns pecados, que nós costumamos chamar de pecados da vida financeira. A gente precisa vigiar corretamente, senão a gente acaba, sem perceber, caindo nesses pecados. E nós vamos falar de alguns desses pecados. O pecado da avareza, mais conhecido como mão de vaca, né? Não é nem mão de vaca não, né? Mão de burro. É porque vaca ainda tem uma fendinha assim, né? Pode sair alguma moeda. Mão de burro não, é totalmente fechada, não sai nada, né? É daqueles que atravessa o Rio Branco com um sorrisal e ele nem tinge, né? Isso é o pecado da avareza. E a avareza geralmente ela está ligada à ganância. A pessoa que não se desprende é porque quer mais, quer mais, quer mais, né? E uma outra variante da avareza é que para você ter mais dinheiro, você acaba tendo que mentir, às vezes roubar, às vezes enganar, lesar, ou seja, quer tirar vantagem de tudo, né? Pega um carro aqui, faz um gatilho e vende, o outro que se lasque, né? Quer é dinheiro. Então esse é um dos pecados que estão associados à vida financeira. Um outro pecado também associado à vida financeira é o pecado do orgulho, né? A pessoa se torna orgulhoso, não quer nem papo com os outros, né? Tá vindo para a igreja de carro, né? Aí chega bem ali, vê o irmão vindo da pele, baixa o vidro, vai para a igreja, irmão? Vou, tá bom, a gente se encontra lá. Tchau. Orgulhoso, não quer nem papo com ninguém, cada um por si, Deus por todos, né? Orgulho significa soberba. E tem um outro sinônimo, né? Que algumas versões até usam, jactância, né? Jactância é a mesma coisa que orgulho, que soberba. A Bíblia diz assim, ó, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E eu acho interessante esse texto porque ele está lá em Provérbios 3:32, mas ele é repetido tanto por Tiago como Pedro, né? Tiago, na sua carta, ele escreve lá em 4:6, né? Deus se opõe aos orgulhosos. Como está escrito, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Pedro também escreve na carta dele, como está escrito, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E o livro de Provérbios está cheio de associações relacionadas
ao orgulho ou à soberba, né? A soberba precede a queda. Acho que tem uns 4 ou 5 versículos em Provérbios que fala disso. E o orgulho é o contrário da humildade que eu estava falando e que a Bíblia fala, né? A pessoa que é orgulhosa é porque não é humilde, né? E muitos cristãos eles têm caído nesse pecado em virtude do dinheiro ou do amor ao dinheiro, né? E um outro pecado também associado à vida financeira é o pecado da mentira, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa, com o intuito de ganância, acaba mentindo, né? Por exemplo, como eu falei agora há pouco, vai fazer sua declaração de imposto de renda no início do ano. Vou botar uns negocinhos aqui. Não vou botar isso aqui não, porque isso aqui... esse dinheiro que eu ganhei aqui, não, ninguém sabe, eu não vou botar não, né? São mentirinhas que às vezes a gente acha que não tem nada. Mas é mentira, né? Mentira é mentira. Nós devemos lembrar sempre que, para o cristão, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, se por um acaso a Larissa perguntar, dê exemplos de alguns pecados relacionados à vida financeira, você vai falar avareza ou mão de vaca, né? Pode botar a mão de vaca que ela aceita, tá bom? Avareza, orgulho e mentira. Citamos esses 3 aqui, né? Se ela pedir só um. Agora, em contrapartida, repetindo, né? Avareza, orgulho e mentira. Agora, em contrapartida, tem umas qualidades que se destacam também relacionadas à vida financeira, né? Que é a integridade e a honestidade. É o outro lado da moeda. Quando você consegue vencer esses pecados da vida financeira, automaticamente você desenvolve esses 2, que é a integridade e a honestidade. Então, se a Larissa perguntar quais são as qualidades que o cristão deve ter para manter uma vida financeira equilibrada, você vai responder, não é fé e obediência não, viu? Integridade e honestidade, tá bom? A palavra integridade, ela significa retidão, né? Inteireza física, moral, né? Ou seja, é como se a pessoa fosse, no original é como se a pessoa fosse perfeita, lógico que nós não somos, né? E um dos exemplos das pessoas, a Bíblia tem vários exemplos, podemos citar sempre Jó, né? Às vezes a pessoa fala paciência de Jó, a pessoa que fala paciência de Jó, ela não está lendo muito a Bíblia não, tá? Porque a Bíblia fala que uma das pessoas mais pacientes que tinha era Moisés. A Bíblia diz que Moisés é uma das pessoas mais pacientes da história. Não é Jó. Jó é integridade, né? Perseverança, qualquer um desses aí. Mas paciência eu não sei, né? Por que integridade? Mesmo diante das dificuldades, ele se manteve reto diante de Deus. Até mesmo quando sua mulher questionou, diz, amaldiçoa esse Deus aí, morre logo. Ele se manteve reto, íntegro, né? Então, essa é uma das qualidades, né? E a pessoa que não é íntegro acaba sendo hipócrita, né? 2 caras, né? X9, dedo duro, dentre outras coisas, né? Que nós podemos citar. São as pessoas que agem com fingimento. Esse seria o contrário da integridade. E a honestidade, eu acho que não convém nem explicar, né? Está relacionado ao caráter, significa uma dignidade, uma honradez, um decoro, né? Muito usado aí com os parlamentares, um decoro, né? Probidade, são sinônimos de honestidade, né? E nós somos incentivados a zelar, né? Pelo que é honesto na nossa vida cotidiana. Essa semana mesmo a gente estava falando daquele filme Corajosos, em que tem uma cena que mostra, né? Um rapaz lá, né? Que ele é mexicano, mora nos Estados Unidos, né? Se fosse nessa época já tinha sido expulso, né? E o Trump já está expulsando até o brasileiro. Enfim, ele corre o risco de perder o emprego porque o chefe pede para ele fazer uma mentira. Ele desviar uns produtos, não passar esses produtos na alfândega, na nota fiscal, separar eles assim, que ele ia pegar depois, o chefe. E aí, ele é cristão e ele fica pensando. Aí o chefe vê que ele está pensando, ele diz, não, vai pensar, amanhã tu me dá a resposta.
E ele vai, coloca em oração no grupo dos amigos dele, ora a noite toda e tudo. E aí no dia seguinte, quando o chefe pergunta, e aí ele diz, não, chefe, não dá para mim não posso fazer isso não. Posso mentir para o meu Deus? De forma alguma. Se eu fizer isso, eu vou estar mentindo. Pode me demitir aí, mas eu não posso fazer isso. E aí, na realidade, o chefe estava fazendo um teste com ele, que queria uma pessoa honesta para ser promovido e trabalhar na gerência dos produtos. E com isso ele passou no teste e foi promovido, e depois vocês assistem o filme para saber o resto da história. Corajosos, o nome do filme, tá bom? O nome do camarada, Javier. Então, um exemplo de honestidade, que às vezes a gente passa no dia a dia. Testes como esse de honestidade, né? A nossa mordomia, ela precisa ser consciente acerca da importância do dinheiro em todas as relações da nossa vida. Nós devemos tratá-lo com temor e sabedoria. E saber de uma vez por todas que o dinheiro, ele não é um fim, mas um meio, na qual nós podemos fazer muitas coisas. Então é importante sempre vivermos sabendo que nós temos que ser mordomos das nossas finanças. Agora nós vamos falar um pouco sobre dízimo, que é uma outra área em que a gente precisa também ser mordomo. Do dízimo. Eita, vai pedir dinheiro agora, né? Não, ainda não. Não vou pedir dinheiro não. Mas vamos descobrir como nós podemos ser mordomos do nosso dízimo. A palavra dízimo, ela significa 10ª parte de algo, tá? Então, se a Larissa perguntar o que significa dízimo, ou o que significa a palavra dízimo, você vai responder a 10ª parte. A Bíblia fala muito de dízimo, mas lógico que em todos eles ela não fala de dinheiro, porque na época o dinheiro, quando ela começa a falar de dízimo, nem existia, né? Existiam os metais preciosos, como a prata, o ouro, o cobre e o bronze, e esses eram usados como moedas de troca. Né? Mas a maioria das vezes que ela cita dízimo, ela está relacionada à agricultura e à colheita. E aí nós podemos ver 4 sentidos assim, diferentes, né, do dízimo. Né? O primeiro sentido a gente diz que é o sentido literal, que é onde ele realmente significa a 10ª parte. O cristão, ele devolve a Deus a 10ª parte de tudo que ganha, reconhecendo a soberania de Deus na vida dele. Né? O segundo é o conceitual, né? A questão de dar o dízimo. Muitas pessoas falam em pagar o dízimo. O dízimo não é uma conta, tá? Você não paga o dízimo. Eu tenho que pagar meu dízimo. Não, você não tem. Você não está devendo nada para Deus. Né? É dar o dízimo. Por quê? Você está devolvendo parte daquilo que Deus lhe deu. Tá? Dar, devolver, nesse sentido. Tá? Esse seria o sentido conceitual. Né? O terceiro sentido ele é o sentido moral. Por quê? Ele dá um testemunho da sua fidelidade, da sua bondade. Você reconhece a bondade criadora de Deus. Né? Quando nós entregamos o dízimo, nós reconhecemos a soberania de Deus nas nossas vidas. E reconhecemos que somos totalmente dependentes deles. A primeira é literal, significa os 10%. Né? Você devolve 10% dos seus rendimentos. A segunda é conceitual, no sentido de devolver, de dar e não de pagar. Né? Não é uma conta que você paga. Tá? Uma vez eu vi uma pessoa, faz tempo já, mas eu vi isso. Uma pessoa devolvendo o dízimo no cartão de crédito. Passa aí meu dízimo. Deus não quer isso, gente, de forma alguma. Tá? Porque se você está passando no cartão é porque não sobrou a parte de Deus. Então não devolva, não faça isso. Né? Se não sobrou, tenta no próximo. No próximo vamos tentar ver se sobra, porque Deus não sobrou dessa vez. Né? Bom, literal, conceitual, moral, né? Que é quando você reconhece a soberania de Deus na sua vida. Então você acaba devolvendo. E o último, espiritual, é quando você tem fé de que aquela parte não vai fazer falta. Né?
Eu li uma vez num livro, eu tenho esse livro lá em casa ainda, onde o pastor conta um testemunho de um irmão que chegou conversando com o pastor, dizendo que tinha dificuldade de dar o dízimo e tal, não estava conseguindo dar o dízimo, né, porque ele estava um pouco endividado e realmente, se ele fosse dar o dízimo, ia faltar alguma coisa na casa dele. E aí o pastor disse assim: meu irmão, vamos fazer o seguinte, mês que vem você devolve o dízimo, é a primeira parte. Você tira a primeira parte e devolve para Deus. Se esse dinheiro que você devolveu fizer falta na sua casa, o senhor me liga que eu lhe devolvo. Ele disse: pastor, então tá bom. Polva dos outros a gente atira de longe, não é verdade? E ele devolveu. Passados uns 3 meses, o pastor procurou ele e disse: e aí, como é que tá? Disse: pastor, o senhor nem sabe. Deu tudo certo, não fez falta aquele dinheiro e Deus tem abençoado. Gente, daqui não é teologia da prosperidade não, tá? Estou só contando o que eu li no livro. Depois, se quiser, eu queria saber se essa história é verdade mesmo, eu empresto o livro e ainda digo a página, tá? Diz: pastor, a minha vida ficou abençoada e agora eu consigo, não faz falta. Aí o pastor olha para ele e diz: meu irmão, disso eu não tinha dúvida. Eu só fico triste é que você preferiu confiar em mim do que em Deus. Então, assim, é um aprendizado para a gente que traz um reflexo na nossa vida espiritual, né? Então, é uma questão de fé. E a Bíblia, ela cita exemplos de dízimo, né? A primeira menção de dízimo e oferta na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 4, onde Caim e Abel oferecem a Deus, ou dão a Deus uma oferta, né? A Bíblia até diz que Abel dá as primícias, né? A primeira cria da ovelha, aquela que ele separou. Caim não, foi de qualquer jeito. Se a Larissa perguntar assim, qual o primeiro exemplo, a primeira menção de oferta na Bíblia, você vai responder Caim e Abel. Essa é a primeira. E eles aprenderam de quem? De Adão. E quem ensinou para Adão? Deus. Direto da fonte. Então isso é bíblico, gente. Agora, a palavra dízimo, a primeira menção está em Gênesis 14. Oferta, Gênesis 4, Caim e Abel. Dízimo, Gênesis 14, Abrão. Ele não tinha nem se tornado Abraão ainda, era Abrão. É aquela história de Melquisedeque, que era o sacerdote. E o texto vai dizer que Abraão deu o dízimo de tudo. E a partir daí, se estendeu em toda a nação de Israel. Quando Deus promulga as leis a Moisés no Monte Sinai, ele fala do dízimo, né? E aí vai, né? Na época do rei Ezequias, ele reorganiza e pede para as pessoas devolverem o dízimo, né? No retorno do cativeiro, está lá em Malaquias, a nação de Israel ela tinha perdido essa prática. Malaquias ele é até forte, quando ele diz, né, que eles que não estão devolvendo o dízimo estão roubando de Deus, né? O texto lá vai dizer, como pode o homem roubar a Deus? Através dos dízimos e das ofertas. Né? E aí tem o 3:10, que é um texto bem conhecido, né? Onde o texto vai dizer, né, entregai todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, e fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu nos fazer prosperar, vocês vão receber tamanhas bênçãos que os seus celeiros não serão capazes de suportar. Né? Então é um texto bem conhecido que mostra da importância do dízimo no Antigo Testamento. No Novo Testamento não é diferente. Jesus falou várias vezes do dízimo, né, da importância de devolver o dízimo. Né? Chamou os fariseus até de hipócritas, né, por causa disso. No início da igreja primitiva, eles davam o dízimo. Né? Na realidade, eles davam era tudo. Né? E os apóstolos vendiam as suas propriedades, pegavam o dinheiro e colocavam nas mãos dos apóstolos. Isso está lá em Atos 4, no finalzinho. Né? Paulo fala para a igreja de Macedônia, né, para fazer uma coleta, para devolver os dízimos, né, para ajudar a igreja de Jerusalém. Né? Na igreja de Corinto, né, que escreveu uma carta, né, Finanças e Defesa do Apostolado. Lá ele fala de dízimo. Né? Lá em Tessalônica ele diz, quem não quiser trabalhar, que também não coma, mas que contribua de acordo com o que você deseja. Tudo isso são exemplos na Bíblia da importância do dízimo. Para que a gente possa entender, né,
o que Deus quer e o que Deus deseja de cada um de nós. Mas você deve estar perguntando, como é que funciona então esse negócio do dízimo? Qual que é a diferença de dízimo e oferta? Existe diferença? Lá em Caim e Abel ele falou de oferta, já aqui em Abraão ele falou de dízimo. Qual que é a diferença de oferta e dízimo? Como que deve ser a entrega do dízimo? É obrigado? Como que funciona? Qual o critério? Qual o padrão do dízimo na nossa vida? A Larissa vai contar para vocês. Tá, 1 Coríntios 16:2. Diz assim, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E o segundo é bem conhecido, que está em 2 Coríntios 9:7. Isso aí é bem conhecido, né, quando a gente fala de dízimos na igreja, que diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Né? 2 Coríntios 9:7. Né? Das duas da igreja de Coríntios, né? De Corintos. Então, se eu perguntasse, né, no quiz, quais são os textos bíblicos, né, que definem qual deve ser o padrão do dízimo na igreja, seria esses dois, né? 1 Coríntios 16:2 e 2 Coríntios 9:7. 1 Coríntios 16:2, 16 de fevereiro, até não sei como é que vocês decoram, 1 Coríntios, e o segundo é o 9:7. 9 de julho é o dia do aniversário de Boa Vista, né? Então pronto, ó, 9 de julho, 9:7, pode decorar aí. 2 Coríntios. Muito bem, gente. Então, a gente aprende aí com esses textos 4 características do padrão do dízimo. O primeiro é o da alegria. O primeiro padrão é a alegria, né? A contribuição do dízimo ela deve ser feita com alegria. Paulo ele destaca bem, né, que a gente deve fazer com alegria. Cada um determinou no seu coração, não pesa, mas Deus ama quem dá com alegria. Então é muito importante a gente fazer isso. A gente dá um exemplo no seguinte: como é que eu poderia não ser alegre devolvendo o meu dízimo? Quando eu digo assim, pego o meu dízimo e digo, ai, aquele valor que eu dou no dízimo, eu podia ser uma parcela de um carro, podia ser uma parcela de um iPhone, podia ser isso aqui. Eu não estou dando com alegria. Porque eu estou pegando o valor do meu dízimo, eu estou pegando e analisando o que eu poderia fazer com aquele dízimo que eu estou devolvendo ao Senhor. E eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, eu não estou dando com alegria. O meu coração está dizendo, né, que não está dando com alegria. No momento que eu olho para o valor do meu dízimo e digo assim, olha o tanto que é o meu dízimo. Com esse meu dízimo aqui dava para me fazer outra coisa. Então, eu não estou dando com alegria. Com alegria, você realmente fica feliz em devolver o seu dízimo, independente do valor que você der. Você realmente dá com alegria. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que dar com alegria. Então a gente tem que dar feliz por estar devolvendo a Deus aquela parte. Né? Natanael dá com alegria. Não, Natanael é exemplo de dar com alegria. Olha quando o Natanael coloca o dinheirinho aqui, que independente se a gente dá R$2, R$5, uma moeda, esse menino fica feliz demais. Ele já sabe a hora da oferta. Aí ele sai todo... Olhem para ele, quem puder olhar, alegria. Ele já vem assim, ó, pulando de alegria porque ele... E que Deus continue assim, né? E como eu ensino para a Jasmine também aí na mesada dela, minha filha, escolha um valor para você devolver. Você não trabalha ainda, mas escolha um valor para você dar com amor, com alegria, né? E aí você e Deus, né? Então, escolha e dê, né? E graças a Deus ela também entende isso. E o segundo é que deve ser voluntário. Devolver o dízimo é algo voluntário, né? Quando Paulo cita a expressão não por necessidade, ou então não por obrigação, porque tem algumas linguagens que falam necessidade, né? Não por obrigação, ele quer dizer que o dízimo não pode ser dado como forma de obediência irracional ou legalista. Contribuir para provar que contribui, ou até mesmo se gabar, né? Então, a gente não deve dar por obrigação, né? Tem gente que dá não de forma voluntária. Eu tenho que dar, então eu vou dar. De forma obrigada, né? E até se gaba por isso, né? O meu dízimo é R$1.000. Quem sustenta a igreja é o meu dízimo. Se eu não devolver meu dízimo, então a pessoa está se gabando por estar devolvendo seu dízimo, ela não está dando de forma voluntária,
né? Então a gente deve ser, primeiro, dar de forma alegre e forma voluntária. O terceiro é proporcional. Proporcional, ele diz assim deixa eu ver onde que está aqui. De acordo... Tá aqui, ó. É o de 1 Coríntios 16:2. Ele diz assim, ó, de acordo com a sua renda. Né? De acordo com a sua renda. Então, o dízimo, gente, ele é uma questão de fé e obediência, como o Osmil se falou já, né? Quem aprendeu aí em Panorama Bíblico, são duas características essenciais, né? Para que pessoas normais possam fazer coisas extraordinárias. A gente precisa ter fé e obediência. Então, o proporcional é o quê? É em cima da minha renda. Se eu ganho pouco, eu vou devolver menos, né? Quem ganha mais, vai devolver mais. É proporcional à sua renda, depende da sua renda, né? Então, o dízimo, ele também deve ser proporcional. E, por último, deve ser periódica. No texto, Paulo ensina que a contribuição deve ser feita no primeiro dia da semana, né? Ele diz aí, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, né? Então, deve ser uma coisa que é periódica, ou seja, deve ser feito sempre, com regularidade, com fidelidade, né? Significa que a gente deve ser sistemático, regular na contribuição do dízimo e não de forma esporádica. Ah, esse mês eu vou dar. Ah, próximo mês eu não vou dar. Não, é uma coisa, você trabalha e você recebe um mês sim, um mês não? Não, a gente recebe todo mês, né? Os que trabalham. Então, se a gente recebe todo mês, a gente tem que devolver o dízimo todo mês. Né? Então, em cima desses dois textos, que é 1 Coríntios 16:2, 2 Coríntios 9:7, ele nos ensina que o dízimo a gente deve devolver com alegria, de forma voluntária, deve ser proporcional e deve ser periódico, ou seja, sem ter o período, sempre para a gente... Tem gente que devolve o dízimo quinzenal, tem gente que é mensal, porque tem gente que recebe de 15 em 15 dias, então depende da forma do que você trabalha, né? Então essas são, gente, os 4 padrões, né, do dízimo, segundo esses dois textos que eu li para vocês, tá bom? Então, segundo esses dois textos, são esses aí. Um dos grandes tropeços espirituais de muitos cristãos está no fato de que quando tudo transcorre bem na vida cotidiana, ele contribui com seus dízimos. Mas quando vem as dificuldades, o dízimo é esquecido. A fidelidade para com Deus em relação ao dízimo deve ser exercida em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, se eu perguntasse, né, que circunstância, em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente precisa, né, ter essa fidelidade com Deus. Então, tem gente que faz isso, assim, eu estou ganhando bem, não fiz falta, vou devolver meu dízimo. Esse mês está apertado, vou devolver meu dízimo, não. Né? Então, a gente tem que... É a fidelidade. Deus, ele não quer, ele não precisa desse dinheiro. Ele conhece o seu coração e ele conhece a fidelidade sua perante ele. Então, ele está em busca da sua fidelidade, do seu amor com ele, né? E não do dinheiro em si. Então, a gente precisa ter isso no nosso coração. Quando a gente entende, né, verdadeiramente a importância do dízimo, a gente dá com tanta alegria que vocês não têm noção. Eu acredito que tem, né? A maioria tem noção. Acredito que todos devolvam o dízimo aí. E sabem a alegria que é a gente fazer isso, né? Realmente. E quando a gente tem uma experiência com Deus em referente ao dízimo, a gente passa a ter mais alegria, a dar de forma mais voluntária, né? E isso é muito legal, porque assim, tanto eu como o Osmilce, na nossa juventude, quando a gente ainda não era casado, a gente teve experiência com o dízimo. Né? Eu tive experiência, ele teve experiência. E quando a gente casou, graças a Deus, a gente já chegou os dois com essas experiências e fiéis ao dízimo. Né? Então, graças a Deus, a gente... as nossas finanças, né, são juntas ali, e a primeira coisa ali está ali, o dízimo, né, e com muita alegria, tanto eu como ele, porque às vezes um entende e o outro não entende, né, no mesmo casal, um entende e o outro não entende a fidelidade, o amor do dízimo, né, então pra gente, a gente entende que é uma só carne, é uma só renda, e a gente devolve o dízimo, né, não entende assim, o dinheiro dele, o meu dinheiro, não, nós somos uma só carne, então o nosso dinheiro é o nosso dízimo, né, então... Lá em casa a gente é bem assim em relação a isso. E como eu falei, eu tive experiências, ele teve experiências, né?
Eu realmente passava uma vida bem complicada financeiramente e não sobrava dinheiro. E eu disse, quando eu comecei a entender, eu disse, a primeira coisa vai ser o dízimo, independente, eu posso passar fome, pode faltar combustível para mim ir para o trabalho, mas Deus diz na sua palavra que nada vai me faltar, nada. Lá em Malaquias fala, né, que você quer provar o Senhor, prove nos dízimos, nas ofertas. E eu fiz isso. E quando eu fiz isso, eu estava sem dinheiro para o combustível, chegou uma amiga minha que eu não via há 1 milhão de anos lá na minha porta dizendo que ela estava com vontade de me dar R$100. E foi lá e me deu R$100. Eu passei por isso. Eu tive essa experiência. Eu vi Deus, através de uma pessoa, levando dinheiro na minha casa que nem sabia da necessidade que eu estava passando. Então, assim, pelas experiências que eu passei, nunca me faltou nada. A partir daquele momento, sempre Deus supriu todas as minhas necessidades. E eu dou com a maior alegria o meu dízimo, devolvo com a maior alegria o meu dízimo. Então, quando a gente tem essa experiência, e como o Osmos falou, como o exemplo do rapaz lá, que eu acho muito legal, você deve confiar em Deus. Né? Porque às vezes a pessoa não devolve e diz, se eu devolver o dinheiro, meu Deus, se eu der isso aqui, como é que eu vou pagar a conta tal? Como é que não vai sobrar? Mas tu está devolvendo aquilo que Deus te deu tudo isso, que isso é o mínimo que tu pode dar para Deus. E Deus, ele é fiel na tua vida. Apenas confia, apenas tenha fé e obediência, que você vai ver isso na sua vida. Né? E aí, gente, se eu perguntasse assim, quais são as características que definem o padrão do dízimo, né? Então, quais são as características que definem o padrão do dízimo? Tá aqui, alegria, voluntário, proporcional e periódico. Tem que ser essas 4 coisas aí, o dízimo, tá? E aí, para distrair aí, né, que a gente falou um pouquinho, né? A gente falou, vocês viram que a maioria foi das finanças, né? Porque quando a gente fala em tesouro, a pessoa pensa só no dízimo, mas administrar bem as nossas finanças faz parte da mordomia cristã. Né? Por quê? Porque se eu vivo endividado, se eu estou com um nome sujo, se eu estou com isso, será que eu estou administrando bem? Eu estou sendo um mordomo cristão? Que imagem que eu estou passando para as pessoas como cristão, né? E agora nós estamos falando do dízimo, que é devolver a parte do Senhor. E aí, eu queria aqui chamar, vou escolher uma pessoa, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Vou chamar o Haron, ele está de cabeça baixa, né? Se escondendo. Eita, chega assim, anotando, né? Vamos lá, Haron, vem aqui rapidinho, meu irmão. Vamos fazer uma dinâmica só para a gente distrair um pouco. Eu tenho um presente para você. Olha aqui, ó. Não sei se você gosta, mas eu fiz com muito amor e carinho, viu? Fiz hoje de manhã cedo, não foi? Me dar lá em casa, chega o bichinho tava quentinho. Obrigado. Tá top. Tá bom, Haron, esse é o presente para você. Aí eu só queria te pedir uma coisa antes de você sentar. Tu pode me dar um pedaço deles, para eu ver se ficou bom? Não é meu? Ô, cara, mas só um pedaço. Não, eu acabei de ganhar. Olha aí, Dani. Que história é essa? Ele gosta de bolo de chocolate, é? Não, eu ia doar pra alguém, entendeu? Tava pensando já que ia doar pra Pô, me dá só um pedaço. Não, mas aí vai ficar faltando, né? Tá bom, então. Então senta lá, né? Com o teu bolo aí, tá bom. Rapaz, eu não pensei que ele fosse ser assim, né? Mas tá bom. E aí, gente, o que vocês acham da atitude do Haron? Tu acha que ele pode me dar um pedaço? Pode só pra me ver, porque quando eu faço meu bolo, eu quero saber, né? Se ele tá fofinho, será que ele tá fofinho? Eu fiquei com medo de tirar assim, eu cortei agora aqui, ó. Peguei a faca, cortei agora. Eu acho que ele tá... Tá fofinho e tá bom, né? Tá bom? Tá fofinho e tá bom, tá? Rapaz, mas... Tem 10 fatias aí, né? Eu cortei em 10 fatias, não pode me dar uma parte. Tá bom, gente. Eu combinei com ele, viu? Pra vocês não pensarem que o bichinho é ruim. Isso, assim mesmo, gente, é o que acontece, que a gente faz com Deus. Deus, ele nos dá aí 10 pedaços de bolo. E ele diz, me entregue o primeiro, como a gente já falou, a prioridade. Só quero o primeiro pedaço. E a gente não sobra Deus pra ti. Não tem pra ti. Ele te deu tudo. Ele te deu os 10 pedaços. Ele tá pedindo só um. É como se eu te desse 10 bombons, eu te dei. Tu não fez nada pra ganhar aquilo. Tu não se esforçou, tu não trabalhou, tu não fez nada. Eu te dei, assim, de graça. 10 pedaços. Aí eu digo só assim, me dá um. E tu diz, não. Não dá não pra dar pra ti. Então, o dízimo, ele tá relacionado a isso, né? Deus, como é que ele se sente quando a gente nega para ele o pedaço de bolo? Como será que ele se sente? Não seja administrador do seu dízimo, né? Muitos falam assim, meu dízimo tá R$200, por exemplo. R$200, eu vou comprar uma cesta básica e vou
dá ali pro irmão que está precisando. Você está administrando seu dízimo, não é verdade? E a palavra de Deus não diz isso, que a gente deve administrar os nossos dízimos. Existe uma diferença grande entre dízimo e oferta. O Osmil, ele deu um exemplo de oferta lá em Gênesis 4, do Caim e Abel, e ele deu um exemplo de dízimo lá em Abrão, né? Lá em Gênesis 14. São diferentes, dízimo e oferta. Tem uns que acham que são iguais, mas não é igual. E aí, qual é a diferença, né? O dízimo, quem administra o dízimo é a casa, você deve levar o dízimo à casa do tesouro, né? Lá em Malaquias ele fala, o dízimo deve ser levado à casa do tesouro conforme ele está lá em Malaquias. Quem é a casa do tesouro? É a igreja. É a igreja que deve administrar os nossos dízimos. Imagina se todo mundo administrasse seu dízimo. Como é que a gente ia pagar a luz da igreja? Como é que a gente ia pagar a água? Como é que a gente ia comprar os materiais, fazer os materiais, comprar as centrais? Se todo mundo administrasse seu dízimo. O dízimo ele deve ser administrado pela igreja. Você tem que levar à igreja. O dízimo a gente tem que devolver à igreja. Quem vai administrar é a igreja. Tem alguns até que dizem, eu não vou dar, né, dependendo da igreja, porque a pessoa vai, eu não vou dar dinheiro para o pastor, tem uns que falam assim, né, em outras igrejas. Eu não vou, a pessoa não sabe administrar. Isso é a pessoa e Deus. A sua fidelidade com Deus é devolver o dízimo na casa do Senhor. O que vai ser feito com aquele dinheiro? Aí vai da pessoa e Deus, mas você está fazendo a sua parte. Lógico que nós temos que ser criteriosos, e como a gente faz nas nossas assembleias, né, aqui, passado qual é o dinheiro, a gente tem que ser, como é que se diz? Não é para ser feito de qualquer jeito, transparente e tal, não deve ser feito de qualquer jeito. Mas que você dá com alegria e não vai ficar indo atrás daquilo, né? E a oferta, gente, a oferta não. A oferta você administra. A oferta você pode vir deixar aqui um dia, outro dia você não coloca, um dia você dá uma cesta para o irmão, um dia fazem alguma coisa que é uma rifa, e você vai lá e diz que quer doar alguma coisa, que você quer ofertar. Então, a oferta... Oferta para missões, para construção. Oferta para missões, para construção. Existem vários tipos de ofertas, né? Que não é o dízimo, é uma oferta que você está dando. O dízimo, ele é ali proporcional ao seu trabalho, ele é periódico. A oferta não é periódica. A oferta você pode dar esse mês, pode não estar no outro mês. Então, essa é a diferença entre dízimo e oferta, tá? O dízimo, ele é 10% porque a palavra é 10%, mas eu posso dar mais. O dízimo, ele é do nosso coração, é a fidelidade. Se eu escolho, Senhor, eu vou te dar tanto, eu vou dar com alegria tanto, dei aquele valor com alegria. Aquela viúva, né, que deu uma moedinha, foi muito mais alegria para o Senhor do que os outros que davam muito mais reais, muito mais moedas. Por quê? Porque ela deu com alegria. Ela deu o que ela tinha, não o que faltava, não o que sobrou. Né? Então, a gente aprende muito isso na Bíblia referente ao dízimo. Então, que a gente possa sentir no nosso coração o desejo de devolver a Deus o primeiro pedaço de tudo que Ele nos concede. Tudo que Deus nos dê, né, que a gente possa priorizar. Se você ainda não devolve o dízimo, que você coloque diante do Senhor, que você peça entendimento ao Senhor, que você peça que você possa entender esses 4 padrões do dízimo na palavra dEle, para que realmente você devolva com alegria, né, de forma voluntária, sem obrigação. Né, que possa ser periódico, que você vai ver as bênçãos, né? Como o Osmil falou, a gente não está aqui para dizer prosperidade. Eu estou falando aqui que Deus fez e faz na nossa vida, referente a isso, né? Referente à fidelidade que Ele tem conosco, nos dízimos, nas ofertas, devido a gente ter essa fidelidade perante Ele, né? Então é muito importante esse T, né? O T de tesouro. Como eu falei para os meus, né? Quando eu vi T de tesouro, eu pensava que realmente era só, a gente ia falar só de dízimo. E quando a gente viu lá no livro, tem muito mais, né? Porque é mordomia cristã. Então não é só no dízimo, é também nas nossas finanças, que a gente possa administrar nossas finanças de forma que agrade a Deus. De forma, se eu ganho tanto, vou administrar em cima daquilo ali. Quero ganhar mais, então como é que a gente pode fazer? Vou estudar mais para passar no concurso, ou para passar nisso, ou para trabalhar daquela forma, vou fazer uma faculdade para aumentar o meu salário. E aí você vai colocando diante do Senhor e o Senhor vai lhe ajudando, tendo aquelas prioridades que a gente falou, né? Deus, família, igreja, vendo o tempo que vocês estão tendo, né? Para esses itens,
que se vocês fizerem isso, vocês podem ter a certeza, né, que vocês vão prosperar, como lá em Josué 1:8, né, diz, prosperarão e serão bem-sucedidos em tudo aquilo que vocês fizerem. Então, a gente gostou muito, né, dessa parte. E assim, esse é o exemplo que a gente pode dar, né, para vocês, porque tanto eu como o Osmilson nessa parte de organização, de financeira, a gente segue mesmo bem à risca, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado e a gente tem conseguido aí bastante coisa devido a isso. Organização, planejamento, verificar o que a gente ganha, até onde a gente pode ir. O SW4 que ele falou, nosso sonho. Um dia a gente vai ter, em nome de Jesus, eu digo para ele, só que a gente tem um processo. A gente vai vender o nosso, comprar um outro, aí depois vai aumentando, aí quando chegar no momento lá que a gente dá de entrada o outro e pega o SW4. Mas não é hoje não, que hoje a gente não tem condição. Até poderia, mas ia ficar endividado. A gente não quer isso para a nossa vida, né? A gente quer fazer até onde a gente pode. Então é todo um processo. Um dia chega lá. E aí vocês falam, poxa, mas por quê? Tem 7 lugares, gente. E dos 7 lugares é que eu acho mais bonita, porque eu preciso, a gente dá muita carona. E eu não gosto de dar carona para ninguém estar sentado em cima do outro e estar fazendo o que é errado perante a lei, né? Me pegaram e vão lá, tem 2 pessoas. Não pode. Se é 3 pessoas sentadas ali atrás, é 3 pessoas sentadas ali atrás. Então, a gente precisa de um carro maior para dar carona, né, também, né, amor? E é isso, a aula de hoje. Finalizamos, né? Chegamos ao final.